E aí, alguma vez alguém já parou para pensar por que palavras como comprimento e cumprimento soam tão, mas tão parecidas e ainda assim significam coisas totalmente diferentes? Ou por que em guerra a gente não pronuncia o U? Pois é, não é mágica não. Existe uma ciência por trás de tudo isso, um conjunto de regras que organiza os sons da nossa língua. Hoje a gente vai mergulhar nesse sistema. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar bem do básico com os tijolinhos que formam os sons. Depois, vamos ver como eles se juntam para criar sons novos. A gente vai investigar o que acontece quando as vogais se encontram, decifrar aquelas palavras que sempre dão um nó na cabeça, e no final, todo mundo vai sair daqui sabendo separar as sílabas sem medo de errar. Vamos nessa? Muito bem, vamos lá. Para a gente entender como a casa funciona, a gente tem que começar pela fundação, certo? E a fundação aqui é entender a diferença entre o som que a gente ouve e o símbolo que a gente escreve. Basicamente, a fonologia é um manual de instruções dos sons do português. É ela que explica por que pato é uma coisa e mato é outra, completamente diferente. Tá vendo? A simples troca de um som, do P pelo M, muda tudo. É essa lógica que a gente vai explorar hoje. Então, o ponto principal é este aqui. O fonema é o som, é uma coisa abstrata que está na nossa cabeça e que a gente produz quando fala. Já a letra é o desenho, é a representação gráfica desse som no papel. Às vezes, uma letra representa um fonema, mas, como a gente vai ver, essa relação nem sempre é tão direta assim. Agora que a base está entendida, vamos para o próximo passo. O que acontece quando duas letras resolvem se juntar, dar as mãos, para criar um som só, um som exclusivo? Exato. O nome disso é dígrafo. É só pensar no nome. Di significa dois. E grafo significa escrita. Ou seja, duas letras, duas escritas, para representar um único som. É tipo uma otimização sonora da língua. E aqui os exemplos deixam tudo bem claro. Pensa na palavra-chave. A gente não fala o som do C e depois o som do H, né? Não mesmo. Juntas, essas duas letras formam aquele som que parece o do X. A mesma coisa acontece com o LH de lhama ou o RR de arrastão. Na hora de falar, são duplas inseparáveis. E essa união de letras não acontece só com as consoantes, não. Olha só os dígrafos vocálicos. Quando uma vogal aparece antes de M ou N na mesma sílaba, como em campo, o M não tem som de M. Ele, na verdade, muda o som do A, fazendo o ar sair um pouco pelo nariz. O resultado é um som só, um som anasalado que é representado por duas letras. Ah, e aqui a gente tem o oposto, a exceção que confirma a regra, o dífano. É o contrário do dígrafo. Aqui é uma letra só, o X, que se desdobra em dois sons, o de K e o de S. É como se essa letra tivesse uma voz dupla, como a gente ouve em Tóxico. Ok, a gente já viu como as letras se juntam para fazer um som só. Mas, e quando as estrelas da sílaba, as vogais, se encontram uma no lado da outra? Bom, aí elas podem se separar, formar uma dupla ou até um trio. Vamos entender como funcionam essas relações. A lógica é bem simples, na verdade. No hiato, as duas vogais são fortes, são independentes, então cada uma fica na sua própria sílaba. Já no ditongo, uma vogal mais fraquinha, que a gente chama de semivogal, se apoia na vogal forte. E no tritongo, a vogal forte fica ali no meio, sendo abraçada por duas semivogais. E essa tabela ilustra isso perfeitamente. Repara em saída. O A e o I são fortes, então eles se separam. Já em caule, o U é mais fraco e fica grudadinho no A. E em Paraguai, temos o trio perfeito, tudo junto na mesma sílaba. Isso, claro, muda completamente a contagem de sílabas e as regras de acentuação. Com essa base que a gente construiu, agora sim, agora a gente pode encarar de frente alguns dos desafios mais comuns do português. Aquelas palavras que parecem ou soam iguais, mas que adoram nos confundir. A paronímia é a arte do quase. As palavras são parecidas, são parônimas, mas não são idênticas. E essa pequena, minúscula diferença na letra ou no som carrega uma diferença gigante de significado. Aqui estão dois exemplos clássicos que todo mundo já deve ter visto. Trocar um O por um U transforma comprimento em comprimento. E só adicionar um H muda cavaleiro para cavalheiro. Conhecer essas diferenças é fundamental para se comunicar bem. Agora, com a homonímia, a coisa fica mais séria.
Aqui não é parecido, a pronúncia é exatamente a mesma. O som não ajuda em nada. A única coisa que pode nos salvar da confusão é o contexto da frase. Esse quadro é ótimo para a gente entender a homonímia na prática. A palavra jogo pode ser o objeto, tipo o jogo de xadrez, ou a ação, eu jogo xadrez. É a mesma forma, a mesma pronúncia, mas os papéis na gramática e os significados são totalmente diferentes. Bom, e tudo isso que a gente viu até agora nos leva a uma aplicação muito prática: a separação silábica. Saber onde uma sílaba termina e a outra começa segue regras bem lógicas, todas baseadas nos sons que a gente estudou. A primeira regra é clara: as vogais de um hiato sempre se separam, cada uma quer sua própria sílaba. Dígrafos, como R, R e SS também, eles brigam e cada um vai para um lado. E alguns encontros de consoantes, como o B e o D em abdicar, também são divididos. E do outro lado temos os grupos inseparáveis. Ditongos e tritongos, por natureza, ficam sempre na mesma sílaba. Os dígrafos que são amigos, como o XE, o LH e o NH, nunca se separam. E aqueles encontros de consoantes que a gente vê no início de palavras, tipo o PN de pneu, também ficam sempre juntos, não importa onde estejam na palavra. Ufa! Depois dessa jornada toda, chegamos ao momento de juntar as peças do quebra-cabeça. Vamos resumir o que a gente aprendeu e entender a grande lição por trás da lógica dos sons. Então, a grande sacada é que por trás de cada palavra que a gente fala, existe um sistema muito inteligente e organizado. Entender a fonologia não é só decorar regras, mas sim compreender a arquitetura sonora do nosso idioma. E isso ajuda a desvendar os mistérios da ortografia e da pronúncia. E se fosse para escolher uma única regra de ouro para levar daqui, seria esta: a vogal é o coração, é o centro de toda e qualquer sílaba em português. Não existe sílaba sem vogal. É a base de tudo, o pilar de toda a estrutura. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Com essas ferramentas que vimos, talvez aquela palavra que sempre pareceu super complicada agora faça um pouco mais de sentido, não é? A verdade é que a exploração da riqueza sonora da nossa língua está só começando.